Bem-vindo à quinta mensagem da série do Salmo 23. Hoje vamos falar acerca dos vales escuros que na vida nós temos. E na verdade esta é uma realidade que eu quero antes de mais avançar, que a ideia de que eu e tu sempre iremos passar por vales, momentos difíceis. O Salmo 23 diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte são lugares onde nós vamos encarar a dor e as dificuldades. Os vales são inevitáveis, eles vão acontecer, quer tu queiras, quer não. Quer tu sejas crente ou descrente, tu irás passar por momentos assim. Não é a questão se nós vamos passar por vales, mas a questão é quando vamos passar, como é que os vamos enfrentar. E os vales sempre acontecem em alturas imprevisíveis, nós nunca furamos o pneu numa altura programada. Algumas vezes, na verdade, acontecem de repente, de uma forma imprevisível. Também acontece para toda a gente. Ninguém está imune a eles. Ninguém está isolado de dor e da tristeza. Todos iremos passar por dificuldades, por problemas, privações, distúrbios. Realmente é parte da vida enfrentarmos isso. Mateus diz que a chuva vem sobre justos e injustos. Na verdade, tantas vezes quando passamos por esses momentos difíceis, a pergunta certa não seria o que é que de mal eu fiz, mas porquê é que isto me está a acontecer a mim? Qual é o propósito de Deus? Os vales também são temporários. Por mais difícil que isso às vezes pareça, e nós achamos que eles nunca mais terminam, na verdade todos os vales têm um momento e têm um tempo determinado. Às vezes pensamos que é um beco sem saída, mas na verdade vales são como um túnel no qual passamos e haverá um fim. Por isso é que ele diz ainda que eu ando pelo vale. O apóstolo Pedro também admitia que os cristãos iriam passar por várias provações. Mesmo se tu viveres 80, 90 anos, na verdade tu irás perceber que as dificuldades e as dores são temporárias e não são comparadas com a glória eterna que Deus tem para nós. E os vales têm propósitos. Têm propósitos para a nossa vida. Eles não vão durar para sempre. E nesses propósitos Deus constrói o nosso caráter. Nesses vales Deus constrói o nosso caráter, a nossa fé. Realmente são as dificuldades que nós normalmente crescemos como pessoas e como cristãos também. Por isso o salmista dizia: eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado consolam. Queria-te dar 3 conselhos nesta altura, que eu acho que vêm diretamente desta Escritura, que é, a primeira delas é nós nos recusarmos a ficar desencorajados. Eu não vou temer mal algum. Faz uma escolha de não teres medo. Assim como tu ficaste desanimado, tu também podes escolher não ter medo, porque tantas vezes os teus sentimentos, os meus sentimentos, são o resultado daquilo que nós acreditamos. E quando nós acreditamos que Deus está presente, isso vai mudar a nossa vida. Carlos MacCord diz que aquilo que ganha a nossa atenção, ganha-nos a nós. Por isso é que Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas naquilo que me fortaleces. Tu não tens poder e eu não tenho poder, mas nós podemos escolher olhar para Deus. Se alguém tem sede, dizia Jesus, venha a mim e beba. Nos tempos de dificuldades podemos lembrar as promessas de Deus. O Senhor está perto daqueles que têm o coração partido e salva os que estão esmagados no seu espírito. A segunda coisa que é importante é tu te lembrares que Deus está contigo nestes momentos. Porque tu estás comigo, diz o Salmo 23,4. Quando atravessares por dificuldades, a promessa de que Deus vai estar contigo, isso faz toda a diferença. Repara que neste versículo há uma mudança na linguagem. Ele deixa de falar, ele passa a falar na segunda pessoa. Porque tu estás comigo. E ele deixa de falar acerca de Deus, ele passa a falar com Deus. Tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado. É nos vales da vida que nós encontramos Deus face a face. O último torna-se o íntimo. Quando eu vou pelos vales, eu não quero falar sobre Deus, mas eu quero falar com Deus. A religião torna-se um relacionamento. E qualquer crente maduro percebe que é nestes momentos que nós encontramos Deus mais perto de nós ainda. Quando tu e eu estamos desgastados, esgotados, perplexos, falemos com Deus, aprendamos a abrir o nosso coração para Ele.
Carlos MacLeod, no seu livro A Vida que Satisfaz, diz: ir na direção da dor é a única maneira de fazer com que a dor se torne uma serva nas mãos de Deus e não nas mãos de um mestre, nas mãos do diabo. Eu te quero encorajar a lembrar-te que Deus está contigo e finalmente conta com a proteção e a orientação de Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. Duas ferramentas básicas de um pastor era a vara e o cajado, usada para proteger e para guiar as ovelhas. Tantas vezes eram atiradas aquele cajado, aquela vara como um míssil para afastar qualquer animal, qualquer perigo. Então Deus está a dizer: eu vou-te defender, eu vou-te proteger. O bom pastor luta a teu favor, a meu favor. Ele vai nos guiar. Vai nos guiar nestes momentos. E repara bem que, na verdade, ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. E depois ele fala das sombras, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Um dia a sombra vai cair sobre a nossa vida. Mas é importante pensarmos que as sombras normalmente parecem maiores do que na realidade são. Também a sombra nunca nos pode prejudicar. E a última coisa que me ajudou imenso a pensar, quando pensava acerca de sombras, é que sombra sempre diz que há luz em algum lugar. Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quando olhares para Ele, não terás medo das sombras que vão estar ao teu redor, porque elas estarão atrás de ti. A escolha é tua. Tudo depende para onde tu estás a andar. Fixa os teus olhos em Jesus, não olhes para as sombras. Quando estiveres a passar através do vale, olha para a luz. Ao caminhar através das dificuldades, lembra-te que Deus está contigo. A partir dessas histórias tu percebes claramente uma coisa, é que os cristãos terão decepções, ficarão doentes, passarão dificuldades, perderão pessoas queridas, terão problemas financeiros, passarão por vales. Mas a grande diferença não é a ausência das sombras na vida, mas é a presença de um pastor. Deus está comigo e contigo. Por isso é que a questão fundamental, talvez olhando para este versículo, é perguntarmos a nós próprios: como é que eu reajo aos vales da minha vida? Como é que eu os atravesso? Enfrento-os confiando em Cristo, olhando para Deus e contando com a sua proteção e orientação? Por isso é que Hebreus termina de uma forma muito interessante. No capítulo 12 diz: tenhamos os olhos postos em Jesus, de quem a nossa fé depende inteiramente. Que assim seja.